Olá, amados, a paz de Arusha, hoje, 18 de maio de 2019. Então, vamos dar continuidade, né, à pregação do Silas Malafaia, buscando mais a Deus, né? Hoje, a parte 5, certo? Vou virar aqui, nós, como sempre, faço barulho, né, para levantar da cadeira, certo, amados? Seu pai, só ajeitar aqui um pouquinho lá. Daí, fazer uma coisa bem legal, vai ficar legal aqui pra vocês, Ah, sim, perfeito, show, maravilha, né? Então vamos continuar aqui o que ele estava falando, né? Ao dia, ia para um lugar deserto para orar. Em Lucas 5,16 diz que Jesus se afastava para orar. Significa que Jesus, em média, ele acordava 4 horas da manhã para orar, ele orava 4 horas por dia. Em média, Jesus orava de 4 às 8, todos os dias. Eu estou falando de Jesus, interessante, né? O Deus que se faz homem, que recebe a forma de homem, vai buscar a presença de Deus. Amados, ele disse, o Deus que se fez homem. E Yahushua, ele não é Deus. Eles aqui, a religião ensina de uma forma errada, por quê? Porque a própria escritura diz, né? O Yahushua, ele falou, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então vocês vejam que a escritura fala uma coisa, esses líderes religiosos falam outra, justamente para as pessoas não crer como está na escritura. Porque a escritura é bem clara, quando vocês leem a escritura, vocês vão ver que Jesus, ele nunca Jesus, né, porque eles falam Jesus no sistema, mas Yahushua, ele nunca falou que ele era Deus. Não, ele sempre falou que ele é o filho de Yahweh, que Yahweh enviou, que Yahweh é maior do que ele. Tá certo? O que acontece é que o filho, ele estava no pai e o pai estava no filho. Mas o pai não é o filho e o filho não é o pai. Tá certo? E o sistema, ele engana as pessoas falando que o pai é o filho. Isso não existe. Tá? Então, por isso que a própria escritura diz que aquele que crê no filho, também crê no pai. O próprio Yahushua falou isso, né? Como a gente leu ontem, em João 15, que Yahushua, ele fala que aquele que crê no filho, crê no pai. Aquele que ama o filho, ama o pai. Ou seja, então ele mesmo disse que ele não é o pai, ele é o filho. O pai é um, o filho é outro. Inclusive, amada, aqui em Efésios 5:11, vou deixar aqui para vocês, veja o que está escrito. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Quais são essas obras? A religião. Antes, exponham-nas à luz. E é isso que nós estamos fazendo, avaliando as pregações desses líderes religiosos para que as pessoas possam sair desse engano que é a religião. Então, eu gostaria de ler aqui com vocês 1 João 4. Certo? Então vamos ler aqui para a gente ver que até o João e Yahushua, ele nunca se chamou de Deus. E até os apóstolos não falavam que Yahushua era Deus. Veja o que ele diz aqui, vamos lá. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Yahweh, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o espírito de Yahweh deste modo. Todo espírito que confessa que Yahushua veio em carne procede de Yahweh. Beleza, porque ele realmente veio em carne, Yahushua. Está falando aqui de Yahushua, não está falando de Yahweh. Não está dizendo aqui que todo espírito que confesse que Yahweh veio em carne, se passando pelo Filho, não é isso que está falando. Vejam bem. Volta de novo. Aqui, ó. Mas vocês podem reconhecer o espírito de Yahweh deste modo. Todo espírito que confessa que Yahushua veio em carne procede de Yahweh. Vocês vejam que Yahweh é um e Yahushua é outro. Porque se Yahweh fosse Yahushua, iria dizer, todo espírito que confessa que Yahweh veio em carne, porque Yahweh é o Filho,
Não é isso que está falando. Vejam bem, como são duas pessoas aqui, são dois que está falando, duas pessoas diferentes. Estou falando pessoas para a gente entender, para a pessoa entender. Aqui está dizendo, todo espírito que confessa que Yahushua veio em carne, Yahushua é o Filho, veio em carne, procede de Yahweh, que é o Pai, que é o único Deus verdadeiro. Mas todo espírito que não confessa Yahushua não procede de Yahweh. Então isso é muito sério. Porque as pessoas, na verdade, na religião, elas não estão confessando o Filho. Amados, porque veja bem, porque se eles falam que Jesus, no tempo de pedra, eles falam que Jesus é Deus, que Jesus é o Pai, porque na verdade não está confessando o Filho. E é por isso que as pessoas não conhecem nem o Pai nem o Filho. É por isso que não flui do interior rios de água viva, porque o Yahushua ele falou bem claro, aquele que crê em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, mas tem que crer como está a escritura. E a escritura diz que o Filho é o Filho do Deus vivo Yahweh, do único Deus verdadeiro Yahweh. Ele é Filho, ele não é Deus. Então, quando o líder religioso fala que Jesus, né, que o nome dele é Yahushua, mas que ele fala que ele é Deus, já não está confessando como está a escritura, como o próprio Yahushua orientou e falou. Ele nunca se denominou Deus, tá certo? Então vamos lá. Mas todo espírito que não confessa a Yahushua não procede de Yahweh. Então aqueles que falam que o Pai é o Filho, não está confessando na verdade Yahushua. Porque veja, amados, se o Pai que morreu por nós na forma do Filho, então na verdade o Filho não existe. Porque pensa, a escritura diz que é o Pai e o Filho. O Pai é o único Deus verdadeiro e o Filho é o Filho de Yahweh. É assim que diz a escritura, tá certo? Então vamos lá. Mas todo espírito que não confessa Yahushua não procede de Yahweh. Esse é o espírito do anti-Yahushua, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então esse espírito que está aí, que está enganando a todo mundo, o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo Satanás, que é Terron, que o nome dele foi ocultado, e que engana todo mundo como? Se passando pelo verdadeiro Deus nas religiões, ao fato de que o verdadeiro Deus Yahweh não habita nem em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco Yahweh habita em nenhuma religião e em nenhum ato religioso, tá certo? Então vamos lá, filhinhos, vocês são de Yahweh e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso é que falam, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Yahweh, e todo aquele que conhece a Yahweh nos ouve, mas quem não vem de Yahweh não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então vocês vejam, o espírito da verdade qual é? É o espírito que fala que o Pai é o único Deus verdadeiro, e se chama Yahweh, e o Filho é Yahushua, que é o nosso Salvador, que morreu por nós, mas ele é filho de Yahweh, ele não é Deus. Agora o espírito do engano é esse espírito que está nos tempos de pedra. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Yahweh. Aquele que ama é nascido de Yahweh e conhece a Yahweh. Veja, o apóstolo João também está falando no amor. E quando Yahushua orava, e os apóstolos oravam, o que o Sila está falando aqui de como buscar mais a Deus, ele em nenhum momento vai falar do amor ao próximo, ele vai falar de buscar a Deus no templo físico, de praticar atos religiosos. Mas ele não vai falar do que o mandamento que Yahushua deu, que este mandamento é ame uns aos outros. Este é o mandamento. Ame a Yahweh de todo o teu entendimento e ame ao próximo como a ti mesmo. Tá certo? Então aqui, ó. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Yahweh. Aquele que ama é nascido de Yahweh e conhece a Yahweh. Você vê que é o mesmo espírito que habitava no Filho, porque o Pai habitava no Filho, o Pai estava no Filho, ele é espírito, e o espírito dele estava no Filho, é o mesmo espírito que está nos apóstolos, porque eles estão falando a mesma coisa que o Filho falou. Tá certo? Quem não ama não conhece a Yahweh, porque Yahweh é amor.
Foi assim que Yahweh manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Veja, enviou o Filho unigênito, não enviou Deus. Ele não se enviou, Yahweh não enviou ele próprio, que é Deus, se passando pelo Filho. Mas ele enviou o Filho unigênito. E é assim que nós temos que crer, amados, como está escrito na Escritura. Seja o homem mentiroso e a Escritura verdadeira segundo o que está escrito. Seja o homem mentiroso e Yahweh verdadeiro segundo o que está escrito. Assim que está na Escritura, tá? Então, foi assim que Yahweh manifestou seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Yahweh, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então você vê aqui que o apóstolo em nenhum momento está falando que Yahweh é o Filho. Mas ele está falando que Yahweh enviou o seu Filho. E o próprio Filho falou isso. O Pai me enviou. Amados, visto que Yahweh assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Yahweh. Se nos amarmos uns aos outros, Yahweh permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho. De novo, o Pai enviou seu Filho, ou seja, o Pai não é o Filho. Então o Filho não é Deus. Ele é filho de Deus, do Deus verdadeiro Yahweh. De novo ele está falando, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Yahushua é o Filho de Yahweh, Yahweh permanece nele e ele em Yahweh. Mas tem que confessar publicamente que Yahushua é o Filho de Yahweh. Não tem que confessar que Yahushua é Yahweh, que Yahushua é Deus. Mas tem que confessar que Yahushua é o Filho de Yahweh. E aí sim, Yahweh permanece nele e ele em Yahweh. Yahweh permanece naquele que confessa que Yahushua é o Filho enviado por Yahweh. É o Filho de Yahweh e que ele enviou. Tá certo? Assim conhecemos o amor que Yahweh tem por nós e confiamos nesse amor. Yahweh é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Yahweh e Yahweh nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, ou seja, Yahweh é amor. E quando nós estamos em Yahweh, o Yahweh ele lança fora todo medo, ele expulsa todo medo. Por quê? Porque nós estamos aperfeiçoados no amor se nós permanecemos no amor, ou seja, nós temos que permanecer em Yahweh, que é amor, no Espírito, tá certo? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Yahweh, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Yahweh, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama Yahweh, ame também seu irmão. Então vocês vejam aqui, amados, desculpa, amados, vocês vejam aqui que o apóstolo João está falando que Yahweh é um e Yahushua é outro. E aqui, na oração que Yahushua fez, ele também falou, veja o que ele disse. Depois de dizer isto, Yahushua olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho. Veja, ele mesmo falou, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna. Qual é a vida eterna, amado? Vamos ver? Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua, a quem enviaste. O próprio Filho falou isso. Se o Filho fosse Deus, ele iria falar: a vida eterna é esta, que conheço a ti e a mim, que somos deuses verdadeiros. Ele não falou isso, amados.
Então Yahushua não é Deus, ele nunca se falou como Deus. Ele estava na glória com o Pai, mas ele era sempre o filho do Pai. Ele não é Deus, o único Deus verdadeiro é Yahweh. Veja, isso aqui foi Yahushua falando. Esta vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Yahushua, a quem enviaste. Então tem até uma versão na Bíblia que eu mostrei para vocês, que fala, que Yahushua fala, que conheço só a ti como Deus verdadeiro. Quer ver? Vou botar aqui para vocês, vamos ver aqui, João. Ó, João 17:3, que tem uma versão aqui que fala, né, que conheço somente a ti, só a ti como o único Deus verdadeiro. Ainda tá assim, frisando bem que Yahweh é o único Deus verdadeiro. Por quê? Yahushua frisou o único Deus verdadeiro porque tem o Terron, que é o Deus falso. Porque se fosse só um Deus, o sistema, amados, os pastores falam que há só um Deus. Mas se tivesse só um Deus, Yahushua não ia falar o único Deus verdadeiro. Tá certo? Eu botei aqui versículo 17, é versículo 3. Tá? Então, para vocês verem, há um só, vamos lá, há um só Deus verdadeiro e há o Deus falso aqui, ó. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheço também Yahushua, que enviaste ao mundo, ó. E a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Yahweh verdadeiro, ou seja, que eu conheço a ti só por único Deus verdadeiro, e a Yahushua, a quem enviaste. Tá certo? Então aqui a vida eterna é esta, porém, a vida eterna, porém, é esta, que conheço a ti, único Deus verdadeiro, e a Yahushua, aquele que tu enviaste. Então vocês vejam que Yahushua não falou que ele é Deus. Então se ele não falou que ele é Deus, é porque ele não é Deus. Ele é filho de Deus, do Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Aqui está bem claro, o único Deus verdadeiro. Por quê? Se ele falou o único Deus verdadeiro, é porque tem o Deus falso, que é Terron. É isso que nós temos que entender. E por isso que em Apocalipse 12:9, vou mostrar aqui para vocês de novo, o que acontece, por que as pessoas estão presas na religião ouvindo esses falsos pastores, que não são pastores, amados, porque todos são falsos, porque o único pastor é Yahushua. Está escrito em Apocalipse 12:9, está escrito sobre o dragão, e é esse que engana todo mundo nas religiões, vejam. Ó, mostro de novo para ficar bem frisado, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, ou seja, Terron, o sedutor de todo mundo, ó. Aqui, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, ele engana todo mundo como? Fazendo o que o Silas Malafaia está falando, dizendo aqui que Jesus é Deus. E sendo que ele não é Deus. E é por isso que as pessoas estão presas no engano da religião. Por quê? Porque acreditam no que a religião impôs para acreditar. Nessa Santíssima Trindade que não existe. E essa Santíssima Trindade é satânica. Eles precisam de 3 deuses para adorar. Então, como tem Nimrod, Semiramis, Tamuz, aí tem Brahma, sempre tem 3 deuses. Eles também botaram isso no cristianismo, que é outra religião, tá certo? E aí eles colocaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, são 3 deuses em um. Mas isso não existe, amados. Existe o Pai e o Filho. O Pai é Espírito. Importa que eu adoro em espírito ou em verdade. E o Filho é o Filho do verdadeiro Deus, que é Yahweh. É assim que está na Escritura. Então vocês vejam bem o Silas Malafaia ensinando uma heresia, uma mentira que não existe na Escritura. Vou botar aqui de novo. Orava de 4 às 8, todos os dias. Eu estou falando de Jesus, interessante, né? O Deus que se faz homem, que recebe a forma de homem, vai buscar a presença de Deus.
E nós, E hein? veja, amados, ele sabe, porque ele é teólogo e ele conhece muito bem a Bíblia. Mas ele conhece a Bíblia no sentido de enganar o povo, tá certo? Mas ele sabe muito bem que o Pai é o único Deus verdadeiro e o Filho é o filho de Yahweh. Tá certo? Ele sabe, mas ele engana. Por quê? Porque se a pessoa crê como está na Escritura, a Escritura diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a pessoa conhece a verdade, que é Yahushua, e o Pai, porque ele é a verdade, e a Yahushua, que é a verdade, nos liberta do engano. Então, a pessoa começa a entender e a crer como está na Escritura. E ele não quer isso, ele quer que a pessoa fique presa na religião. Então, a pessoa ficando presa na religião, ele vai ensinar que Jesus é Deus. Tá certo? Mas só que Yahushua, o verdadeiro Salvador, ele não é Deus, ele é filho do verdadeiro Deus Yahweh. Vamos continuar. Pecadores. Hã? O perfeito, o Emanuel, o Deus conosco, orava em média 4 horas por dia. Porque a outra... É muito chato isso, amados. Oração produz relacionamento. Deixa eu só voltar aqui um Se você quer pouquinho, buscar porque... mais a Deus, então ore mais Vou voltar aqui mais um pouquinho pra a gente... presença de Deus. E nós, hein? Pecadores. Hã? O perfeito, o Emanuel, o Deus conosco, orava em média 4 horas por dia, porque a oração produz relacionamento. Se você quer buscar mais a Deus, então ore mais do que você está acostumado a orar até aqui. Amados, quando a Escritura fala o Deus conosco, né, ele está falando porque, na verdade, Yahushua, ele não é Deus, mas ele é filho de Deus. Ele é filho do Deus verdadeiro Yahweh. Só que Yahweh estava em Yahushua. E Yahushua estava em Yahweh. É isso que está dizendo aqui. Tá certo? Quer ver só? Vamos ver mais aqui um pouquinho abaixo. Eu não vou ler todo esse versículo, esse capítulo, para descansar minha vista, tá? Ó, cadê? Não, mais para cima. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Tá certo? De Terron. O Terron é o maligno. Tá certo? Tá falando de quem? Da gente que crê nele, que crê no Pai e no Filho. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é a palavra é Yahushua. A tua palavra, ele está falando com o Pai. A tua palavra, ó Yahweh, que sou eu, porque Yahushua é a palavra. A tua palavra é verdade, não é a Bíblia, mas é a palavra que é Yahushua que é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me separo, para que também eles sejam separados pela verdade. Aqui está santificado, mas estou lendo separado, tá, amado? Aqui, veja, a minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Veja, olha a oração de Yahushua, amado. Isso aqui é Yahushua falando. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, como tu estás em mim. Ele não está dizendo como sou eu e eu sou tu. Não é isso que ele está falando? Então o Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. É isso que ele está falando, veja. Para que todos sejam um, Pai. Um como? Neles, de estar neles. Não é de ser eles, mas é de estar neles. Tá? Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, eles também estejam em nós. Não é que eles sejam nós, eles estejam em nós. Estar é uma coisa, ser é outra. Totalmente diferente. Tá certo? Veja, se eu chegasse para vocês e falar assim, gente, olha, hoje eu estou com uma gripe. Eu estou com uma gripe, mas eu não sou a gripe. Mas se eu chegar para vocês e falar, gente, olha, eu sou a gripe, não é diferente? Então é a mesma coisa. Aqui, ó, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Então, é assim que está na Escritura. E o Silas está ensinando. Por que ele ensina assim? Ele sabe que o Pai é um e o verdadeiro Deus. E ele sabe que tem o falso Deus, porque Yahusha falou, o único verdadeiro Deus é porque tem o falso. Ele é teólogo, ele sabe. E ele sabe que o Filho não é Deus. Mas ele ensina assim para que a pessoa não venha a ser liberta do engano da religião. Porque quando a pessoa aprende o que realmente está escrito na Escritura e crê como está escrito, traz a libertação. E ele não quer a libertação do povo. Vamos continuar. Número 2. Você quer buscar mais a Deus? Tem alguém aqui que quer ou é só teoria ou teologia? Hã? É só? Estou perguntando aqui. É só teologia? Então vamos lá. Número 2. Medite mais na palavra de Deus, para você conhecer a sua vontade. Leia mais a palavra. João 5,39, Jesus diz... Então vamos lá, vamos ler João 5,39. Mateus 7 a gente já leu também, né, amados? Mateus 7, eu acho que a gente já leu. Mateus 7 a gente já leu. Mas vamos lá, João 5,39. Vamos ver o que está escrito aqui em João 5,39. Vamos lá. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Vejam, ele está falando isso para quem, amados? Está falando isso para os mestres da lei, os religiosos, os líderes religiosos daquela época. Tá certo? Ele está falando isso para eles. Veja, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testificam, que testemunham a meu respeito. Certo? Então, vamos ler aqui João 5 todo, para a gente ver o que a Yahusha está falando e para quem ele está falando. Porque o Silas está botando isso para o povo, mas na verdade, tudo isso que ele está falando, esses atos religiosos, Yahusha estava desaprovando esses atos religiosos nos líderes religiosos. Ele estava chamando a atenção dos líderes religiosos, porque eles praticavam esses atos de religiosidade e botavam fardo pesado no povo, como até hoje acontece, mas eles mesmos não praticam e não movem um dedo para ficar mais fácil esses fardos pesados que eles botam no povo. É isso que a Yahusha está falando. Então vamos lá, vamos ver. Algum tempo depois, Yahusha subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Agora deve saber, o importante é a gente saber qual Senhor é esse que descia o anjo, né? A gente não sabe qual é esse Senhor, porque o Filho que veio revelar o Pai. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era o curado de qualquer doença que tivesse. Veja, tinha que entrar na água correndo para ser curado. Que Deus é esse? É uma pergunta que a gente deve questionar. E pedir ao Pai para mostrar. Qual é esse Deus aí que ele está falando? É verdade? Que a pessoa tinha que descer correndo para ser curado? E aí? Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Yahusha lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Yahusha lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Veja, amados, que Yahusha, eu já vi líder religioso falando que eles falam de Jesus, falando que Jesus ele cumpriu toda a lei. Ele não cumpriu toda a lei, amados. Ele cumpriu o que era para ele cumprir, o que estava escrito para ele cumprir, ele cumpriu. Então você veja, ele curou no sábado, no sábado não podia fazer nada.
No sábado não podia, você não podia dar trabalho para o animal, você não podia fazer trabalho, você não podia fazer nada no sábado. Entendeu? Então você veja, isso aconteceu no sábado. Então vamos lá. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Então vamos ver, aqui está dizendo os judeus, vamos ver como é que está em outra Bíblia, João 5,10, vamos ver como é que está em outra tradução, certo, amados? Porque eles botam judeu, mas na verdade são os líderes religiosos, porque eles que sempre ficavam recriminando Yahushua, julgando Yahushua, é sempre os líderes religiosos que fazem isso. Então vamos lá, João 5,10, né? Vamos ver como é que está aqui nas outras Bíblias. Vamos lá. Aqui, ó. Por isso os líderes judeus disseram a eles. Veja, quem eram os líderes judeus? Os fariseus e os escribas. Tá certo? Porque a Yahushua sempre falava de maneira dura com eles, com os líderes religiosos. Aqui tá, os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Veja. Por isso, os judeus, vamos lá, os judeus, aqui está os judeus. Vamos ver agora aqui na Bíblia Viva, para ver como é que tá. A Bíblia Viva. Opa, já está até aqui na Viva, show. Vamos lá, João. Ah não, mais para cima, João 5,10. Ó, João 5, vamos ver como é que tá aqui. Por isso, os líderes judaicos acharam ruim. Eles disseram ao homem que tinha sido curado. Os líderes judaicos, quando fala os líderes, tá falando dos líderes religiosos, amados. Tá certo? São desses que eles estão falando. Vamos ver aqui nessa aqui, como é que tá. Aqui tá os judeus. Mas quando fala os líderes, são os líderes religiosos, tá? Vocês podem ter certeza disso. Que são os líderes religiosos que eles estão falando. Vamos ver aqui a King James, como é que tá. Porque aqui na escritura eles estão mudando muita... aqui também tá os judeus. Mas vocês viram aqui que são os líderes religiosos. Até na outra aqui tá falando também líderes religiosos, ó. Os líderes judeus. Na outra tá os líderes judaicos, tá? Então, quando fala aqui os judeus, tá falando dos líderes. Por essa razão, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandar pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Yahushua havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Yahushua encontrou no templo. Ele disse: quando falo no templo aqui, amado, não é dentro do templo, é no pátio do templo. Porque Yahushua nunca entrou em templo, como está escrito em Hebreus 9. Hebreus 9:11 e Hebreus 9:24 fala isso, que Yahushua não entrou em templo feito por homens. Certo? Então aqui, ó, mais tarde Yahushua encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos líderes judeus, tá certo? Aos líderes religiosos judeus, que fora Yahushua quem o tinha curado. Então, os líderes religiosos passaram a perseguir Yahushua, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Veja. Quem passou a perseguir, aqui está judeus, mas são os líderes religiosos que passaram a perseguir Yahushua, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Yahushua: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os líderes judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava
Estava até mesmo dizendo que Iarro era seu próprio pai, igualando-se a Iarro. E Yahusha lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Veja, os líderes queriam matar Yahusha, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E o próprio Yahusha disse aqui de novo, ele não falou que ele é o pai. Vocês vejam bem, olha o que a Yahusha está falando. E Yahusha lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, pois pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Veja, o pai ama o filho. Então, se o pai ama o filho, se o pai fosse o filho, Yahusha iria dizer: pois o pai ama a si mesmo, porque eu sou o pai. Mas não é isso que o filho disse. O filho disse: o pai ama o filho. Para vocês verem que o pai é um, o filho é outro. Na escritura você sempre vai ver isso, amado. Você não vai ver na escritura Yahusha falando que ele é o pai, que ele é Deus. Não, você não vai ler isso na escritura. Então, vamos lá. Pois, da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honra o pai. Veja, todos honram o filho como honra o pai. Tem que honrar o filho e o pai. Tá certo? Se o filho fosse o pai, ele iria falar: então todos têm que me honrar porque eu sou o pai. Não é isso que está escrito, amados. Está escrito aqui bem claro: para que todos honrem o filho como honra o pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Então veja, a pessoa quando fala que o filho é o pai, não está honrando o filho, porque está negligenciando o filho. Então tem que honrar o pai e o filho, tem que crer no pai e no filho. Até porque a salvação vem por Yahusha, pelo filho. Tá certo? Então isso é muito sério. Veja, eu lhes asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou. Veja, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, tem que crer que o pai enviou o filho. Tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhe afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do filho de Arro, e aqueles que a ouvirem viverão. Esses mortos aqui que ele está falando, amados, eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do filho de Arro. Veja, esses mortos são os mortos no entendimento, que estão presos no engano da religião e que estão ouvindo a voz do filho de Arro. E aqueles que a ouvirem viverão. Ou seja, aqueles que ouvirem a voz de Yahusha, que é o filho de Arro, e sair do engano da religião e ir para a porta estreita, que é Yahusha, viverão. É isso que Yahusha está falando aqui, claramente. Pois, da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Vocês vejam bem que ele está falando o pai e o filho. E Yahusha não está se falando que ele é o pai. Ele está falando do pai e do filho. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiveram nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Aqui ele já está falando da vinda dele, né? Do arrebatamento, né? Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Ele sempre fala aquele que me enviou. Se ele fosse o pai, ele iria falar: eu sou o pai e eu vim por mim mesmo. Não foi isso que ele está dizendo, amados. Ele está dizendo bem claro: o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor.
E sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Veja, ele está falando isso com quem, amados? Ele está falando isso com os líderes religiosos. Tá certo? Vocês estudam, agora aqui é o versículo que o Silas botou. Olha, está falando isso para quem? Para os líderes religiosos, mestres da lei, que estudavam as escrituras. Veja o que ele está dizendo para esses líderes religiosos. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Ou seja, ele pensa que a escritura é que dá a vida eterna. E são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Ou seja, os líderes, eles creem que na Bíblia, nas Escrituras, tem a vida eterna, sendo que a vida eterna vem de Yahushua. Tá certo? Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Tem que ir a Yahushua, não a Bíblia. Isso é muito sério. E eles falam que a Bíblia é a palavra de Deus, e sendo que a palavra é Yahushua. Está escrito isso em Apocalipse 19:13, que a palavra é Yahushua. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Yahweh. Eu vim em nome de meu Pai. Veja, eu vim em nome de meu Pai. Ele não disse que ele é o Pai. Ele veio em nome do Pai dele. Ó. Eu vim em nome de meu Pai. E vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Não é isso que está acontecendo hoje, amados? Jesus está aí. Não tem nada a ver com Yahweh. E eles aceitam o nome de Jesus e rejeitam o nome Yahushua. Olha isso. Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Olha isso. Que vem do Deus único. Tá certo? E Yahushua está falando isso para os líderes religiosos. Vocês aceitam glória um dos outros. Ou seja, por que ele está falando isso? Porque os líderes religiosos, eles gostam de ser chamados de mestres da lei, de doutores, de pastor, de apóstolo, de reverendo, né? Eles gostam de ser chamados assim. Contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Por que ele fala isso? Porque eles eram guiados pela lei de Moisés. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então vejam, para vocês verem aqui que esses líderes religiosos, esses judeus que está escrito aqui na Bíblia, são os líderes religiosos. Eu vou só botar aqui Mateus 26, vocês podem ler Mateus 26, 27 e 28. Só para vocês verem aqui de quem se trata, porque ele mesmo estava querendo acusar Yahushua porque ele curava no sábado. Ele já estava planejando de matar Yahushua por causa disso, porque ele não estava cumprindo o que estava na lei de Moisés. Que na lei de Moisés não podia fazer nada, não podia curar, o doente não podia pegar a maca e andar, não podia fazer nada. Então aqui, ó, naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Yahushua à traição e matá-lo. E foi isso que eles fizeram. Líderes religiosos, amados. Tá certo? E agora aqui em Apocalipse 19:13, para ficar bem claro. Apocalipse 19:13. Aqui, quem é a palavra? Veja bem, está vestido com manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Yahweh. Quem é a palavra? A palavra não é a Bíblia não é a palavra de Deus, não é a palavra de Yahweh. A palavra é Yahushua.
E Yahushua é a palavra de Yahweh, que foi enviado por Yahweh. A palavra que é Yahushua foi enviada por Yahweh. Tá certo? Então a palavra Yahushua é a palavra de Yahweh, mas a palavra é Yahushua. É assim que está na escritura. Tá certo? Então vamos ver aqui agora o outro, Mateus 22, 29. A gente já leu Mateus 23, né? Ontem. Ou anteontem, nem me lembro. Vocês reparem, amados, que o Silas, ele tá botando esses versículos, mas reparem bem que esses versículos, tudo que ele está botando de buscar a Deus, que ele está querendo botar no sentido religioso, mas Yahushua está se dirigindo tudo a esses líderes religiosos. É a eles que Yahushua está falando essas coisas, porque eles estão praticando essas coisas, no que o Pai não aceita. O Pai não aceita atos religiosos. Então vamos lá, Mateus 22, 29. E Yahushua respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Yahweh. Agora eu pergunto, a quem Yahushua estava falando isso, amados? Para quem? Vamos ver. Porque o Silas, ele está botando esses versículos onde Yahushua estava falando isso para os líderes religiosos daquela época, e esses líderes religiosos que mataram ele, e está botando para o povo. Vocês vejam bem como é que ele é cara de pau. Porque ele sabe que esses versículos, Yahushua estava se dirigindo a ele mesmo, ao Silas Malafaia, esses líderes religiosos. E os líderes religiosos daquela época. Mas ele está botando como se fosse para o povo. Então vamos ler aqui Mateus 22. A gente já leu Mateus 23, né? Agora vamos ler Mateus 22. E Yahushua lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos e foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para um banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Quem são esses fariseus? São os líderes religiosos, amados. Não tenho dúvida disso. Porque Yahushua estava falando essa parábola para os líderes religiosos. Tá certo? Enviaram-lhe seus discípulos. Veja, eles tinham discípulos. Os líderes religiosos tinham os discípulos, né? Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Yahweh, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens? Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Yahushua, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles.
E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Iarro o que é de Iarro. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixaram-no e retiraram-se. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Veja, ele estava tentando ir a Yahushua, provocando a ele para ver o que queria falar, porque eles não criam na ressurreição. Vocês reparem bem. Yahushua respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Yahweh. Vejam bem. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, pois são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Yahweh lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Ao ouvirem dizer que Yahushua havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Os fariseus são quem? Os líderes religiosos. Porque todos eles, a parte dos fariseus e saduceus, eram uma religião onde eles tinham os líderes religiosos. Então eram os líderes religiosos que ficavam interrogando Yahushua de maneira má para pegar Yahushua em alguma contradição, em algum erro, para eles induzirem ele e tentar matar Yahushua, como a gente viu em Mateus 26, certo? Um deles, perito na lei, opôs a prova com esta pergunta. Um deles quem? Dos fariseus, que era perito da lei, ou seja, era mestre da lei, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aqui ele perguntou da lei. Vejam bem, porque eles seguiam a lei de Moisés. Respondeu Yahushua: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ele não falou lei. Reparem bem, amados, como que Yahweh, ele não mandou a lei, ele mandou o mandamento. Os 10 mandamentos estão relacionados ao amor a Yahweh e amor ao próximo. E depois Yahushua disse: um novo mandamento vos dou: ame a Yahweh de todo o teu coração, ou seja, de todo o entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. Aí aqui o fariseu perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Perguntando da lei. Respondeu Yahushua: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ele perguntou lei. Yahushua respondeu o mandamento. Então vocês vejam que a lei não foi dada por Yahweh, foi dada por Terron, o Deus desse século, o Deus falso. Vocês vejam bem, ele perguntou a lei, Yahushua respondeu o mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Tá certo? Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, ou seja, estando os líderes religiosos e mestres da lei reunidos, como a gente leu em Mateus 26, que eram fariseus e líderes religiosos, que eram os sacerdotes, fariseus, líderes religiosos, mestres da lei, tudo isso faz parte desse povo aí, tá? Então, estando os líderes religiosos, fariseus reunidos, e Yahushua lhe perguntou: o que vocês pensam a respeito do ungido, que aqui está Cristo? De quem ele é filho? É o filho de Davi? Responderam eles. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi chama o Senhor, como pode? Ou chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Viram que interessante, amados?
Então aqui, esse verso aqui 39, que o Silas botou, não, 35, né? Deixa eu ver aqui, eu já até esqueci qual que foi o que... 29. Vamos ver aqui, o que está aqui para a gente ver. Yahushua respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Yahweh. Ou seja, Yahushua aqui está falando 2 líderes religiosos. Estão compreendendo isso, amados? Agora aqui, Mateus 6,10. Vamos ler aqui Mateus 6,10. Vamos nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ok, beleza. Então vamos ler aqui, vamos ver aqui até onde vai. O Mateus. Tá. Vamos ler então Mateus 6. É importante, amada, a gente sempre tá lendo para não sermos enganados por esses falsos pastores, né? Vamos lá. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Tá certo? Aqui ele está falando de quem? Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça. Quem praticava essas obras de justiça? Os líderes religiosos, diante dos outros, para serem vistos por eles. Não é isso que eles fazem? Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem esmola, não anunciem isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas, vejam, e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhe garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Aqui a Ruth está falando à multidão e explicando para não fazer o que esses líderes religiosos, esses religiosos fazem. Tá certo? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Tem outra versão que diz: o recompensará publicamente. Então aqui quando ele diz, amado, vá para o seu quarto, não é um quarto físico, mas o quarto é o entendimento, o pensamento. Feche a porta, se fecha a porta, feche a boca, não fale com a boca, mas fale com o pensamento, fale com o coração, fale com a alma, tá certo? Você pensar, você falar no pensamento. E ore ao seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Aqui está como fazem os pagãos. Tem outra tradução que fala como fazem os hipócritas, tá certo? Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, ou seja, são atos religiosos aqui. Não sejam iguais a ele, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aqui, Yahushua está dando um exemplo de uma oração, mas ele mesmo disse para não usar palavras repetidas. Então isso aqui ele só estava dando um exemplo, mas não é para repetir o que ele falou. Até porque mais acima ele está falando, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, certo? Então aqui, ó. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e o esplendor para sempre, assim seja. Ou seja, aqui ele está falando, venha o teu reino, mas o reino dele já veio. Né? Porque o Espírito habita em nós. Tá certo? Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas.
Quando jejuarem, não mostrem sua aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lava o rosto. Ou seja, e a Ruxa aqui está falando de jejum, amados, mas só que jejum aqui é um ato religioso. Tá certo? Mas ele está falando isso porque ele ainda estava na lei, ele ainda não havia sido sacrificado por nós, então ele tinha que cumprir a lei, do que estava escrito para ele cumprir. Por isso que ele falou, porque ele estava na lei, ele não podia falar para o povo deixar de jejuar, porque ele ainda não tinha sido sacrificado por nós. E ele aboliu a lei no madeiro, tá certo? Mas ele jejuou, mas Yahushua ele não jejuou como ato religioso. Ele jejuou para cumprir a lei, o que estava escrito para ele cumprir, para ele trazer assim a liberdade nele, da gente não cumprir mais esses atos religiosos, mas da gente andar em liberdade nele, tá certo? Então aqui, ó, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê no secreto. Seu pai que vê no secreto o recompensará. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, o dinheiro aqui que ele está falando é mamão, a terrom, certo? Portanto, e o dinheiro também, né? Porque dinheiro, muitas das vezes, o dinheiro é um Deus para as pessoas, né? Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir, nem a vida, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, nem todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se vocês vestem assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, ou seja, os religiosos, os hipócritas, né, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Buscam, pois, em primeiro lugar o reino de Yahweh e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Veja, Yahushua nunca prometeu bens dessa terra para nós, ele nunca prometeu vitórias nessa terra. Pelo contrário, nessa terra nós temos aflições, né? Então aqui, ó, Mateus 6, né, que ele... Ih, gente, eu li Mateus 6. Mateus 6:10. Mateus 6:10. Vamos lá ver aqui, porque eu já até esqueci o que a Rússia está falando aqui. Vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Beleza, esse foi o que o Silas falou, né? Então, amados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler agora aqui, ó, Mateus 7:21. Espera. Mateus 7:21. Vamos lá. Mateus 7. Vamos ver aqui o que tem no Mateus 7, tá certo? 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele
aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ah, tá. Esse aqui a gente já leu, né? O Mateus todo. Tá certo? A gente já leu. Então, amados, vocês vejam, esse aqui a gente leu Mateus 7. Agora eu tô me lembrando, né? Que aí ele vai falar, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, que ele falou até rápido, né? Que muitos me dirão naquele dia. Então, vamos ver aqui o que ele tá falando sobre esses versículos. E aí vou parar por aqui e dar continuidade. Tá certo? Vamos lá. Porque são elas que testificam de mim e também são elas que vão indicar o caminho da vida eterna. Jesus também fala em Mateus 22, 29, errais por não conheceres as escrituras nem o poder de Deus. E Mateus 6, 10 diz, peraí, vamos voltar aqui um pouquinho. Vou voltar aqui um pouquinho pra gente ver o que ele falou ali, amados. Espera aí. Então vamos lá, número 2. Medite mais na palavra de Deus, para você conhecer a sua vontade. Leia mais a palavra. João 5,39, Jesus diz, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim e também são elas que vão indicar o caminho da vida eterna. Jesus também fala em Mateus 22... Espera, são elas que vão indicar o caminho da vida eterna? Foi isso que a gente leu, não. Não foi isso que a gente leu. Foi o que ele botou aqui? Deixa eu ver aqui. Peraí, vamos voltar aqui, amados. João 5,39. Vamos ver o que está aqui. Peraí. Sabe o que acontece, amados? Esses líderes religiosos, eles botam assim para a pessoa acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus justamente para eles poderem embasar o que eles querem em cima do que eles querem falar. Veja, vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Tá certo? É isso que ele está falando. São as escrituras que testemunham ao meu respeito. Tá? Mas, vamos ver aqui. 39. Vamos botar aqui 40 também. 41. Vamos botar aqui 39 a 41. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês vejam bem, e a Rússia está dizendo o seguinte aqui, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, ou seja, na escritura, vocês têm a vida eterna, se estudar cuidadosamente a escritura. E são as escrituras que testemunham a meu respeito, ou seja, a escritura que fala de Yahushua. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens. Ou seja, ele está dizendo que ele é que dá a vida eterna. Não é a escritura. A escritura, ela testifica. Ela testemunha, ela testifica de Yahushua. Mas ela não dá vida eterna. O que dá vida eterna é Yahushua. Vocês vejam bem. E olha o que o Silas falou aqui, amados. Vamos aqui avaliar aqui de novo. E vou encerrar essa parte, porque o vídeo já está bem comprido. Vamos ver o que ele falou aqui. Jesus também fala em Mateus 22, 29, errais por não conheceres as escrituras nem o poder de Deus. Aqui. E Mateus, então vamos lá, número 2. Vamos voltar aqui, só para a gente ver essa parte. Medite mais na palavra de Deus, para você conhecer a sua vontade. Leia mais a palavra. João 5,39, Jesus diz, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim e também são elas que vão indicar o caminho da vida eterna. Jesus. Não são elas, não é a Bíblia. Porque ele fala de escrituras. Ok, porque na escritura, a Bíblia está dizendo escritura. Na Bíblia você só tem o nome Bíblia na capa e na folha de rosto. De Gênesis e Apocalipse você não vai ver a palavra Bíblia. Então ele está falando a Bíblia que testifica. Veja bem o que ele falou, amado. Vou voltar aqui de novo para vocês verem bem o que ele falou. Olha bem, veja bem, vamos ver. João 5,39, Jesus diz, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim e também são elas que vão indicar o caminho da vida eterna. Amados, prestem atenção. Yahushua é a palavra, não é a Bíblia, como a gente leu aqui em Apocalipse 19, 13. Tá certo? E Yahushua, ele disse, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, eu estava falando isso para os líderes religiosos, mas são elas que testificam de mim. Tá certo? Então, mas vocês não vêm a mim para a vida eterna. Ou seja, eles creem que é a escritura que vai levar a vida eterna, e não é.
E a Ruxa que nos leva à vida eterna. E o Silas aqui está dizendo que a Escritura é que dá o caminho para levar à vida eterna. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui o que ele está falando aqui, porque eu ainda não consegui entender o que ele está querendo falar, amados. Vamos ver. João 5,39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim e também são elas que vão indicar o caminho da vida eterna. Jesus também... Amados, a Bíblia, ela não indica o caminho da vida eterna. O que indica o caminho da vida eterna é o que está escrito nas Escrituras, que a Bíblia faz parte. A Bíblia não é a palavra é Yahushua, ele é a palavra de Yahweh. Ok, mas a Bíblia, ela dá a direção, assim, a Escritura dá a direção no fato do que Yahushua falou. Por exemplo, Yahushua deixou escrito, porque ele é a palavra, e ele que é a palavra habitou entre nós e veio revelar o Pai e veio falar. Então ele deixa eu até virar aqui, que eu vou até encerrar por aqui esse vídeo, tá certo? Então o que acontece? O que Yahushua falou, ele disse, ok, mas quem disse foi Yahushua, que é a palavra. Ele disse assim: eu sou a porta estreita, aquele que entrar por mim. Então não é a Bíblia que é a palavra, Yahushua é a palavra, ele deixou escrito. Só que a gente tem que seguir o que ele deixou escrito. Então se ele disse que ele é a porta estreita, a gente tem que ir na porta estreita. Se ele disse que ele é o único pastor, então a gente tem que ir no único pastor. Tá certo? Então não é a Bíblia que nos leva à vida eterna, e a Yahushua que nos leva à vida eterna. Eu vou parar esse vídeo por aqui, amados, porque já está bem longo, e daqui a pouco eu vou gravar de novo a segunda parte desse vídeo, tá bom? Já vou gravar já, até daqui a pouco. E que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até daqui a pouco.